Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química, e esse vídeo é para tratar da correção de algumas questões passadas no PCD de número 23. Ao ser admitido no interior da câmara de combustão do motor de uma motocicleta, o vapor de etanol chega a ocupar um volume de 120 centímetros cúbicos, sob pressão de 1 atm e temperatura de 127 graus Celsius. Após o tempo de admissão, o pistão sobe, o volume ocupado por essa mistura diminui para 20 centímetros cúbicos e a pressão aumenta para 12 atm. Considerando a mistura um gás ideal e desprezando perdas de calor devido à rápida compressão, a temperatura do gás resultante desse processo no interior da câmara passa a ser em graus Celsius de. Então, para resolver essa questão, como se trata de um sistema fechado onde há mudanças das três variáveis de estados, nós vamos utilizar a equação combinada. Primeiro, retirar os dados da questão, onde mostra que o volume inicial é 120 cm3, o volume final 20 cm3, a pressão inicial 1 atm, a pressão final 12 atm, a temperatura 127 graus Celsius, mas a gente não pode trabalhar com esse valor em Celsius, temos que transformar a temperatura para Kelvin. Então aí a gente faz 127 mais 273, então a temperatura inicial ela é de 400 Kelvin. E a temperatura final é a desejada. Como eu já havia dito, a gente precisa trabalhar com a equação combinada, ou a lei geral dos gases, que é P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Substituindo os valores, temos que 1 vezes 120 dividido por 400 é igual a 12 vezes 20 dividido pela temperatura 2. Resolvendo essa conta, temperatura 2 vezes 1 vezes 120 é igual a 400 vezes 12 vezes 20. Temperatura 2 é igual a 400 vezes 12 vezes 20 dividido por 1 vezes 120. Resolvendo essa conta, temos que a temperatura 2 é igual a 800 Kelvin. Só que ele pede o resultado, a questão pede o resultado em Celsius. Então temos que transformar de Kelvin para Celsius. Então vai ficar 800 igual a temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Celsius é igual a 800 menos 273. Temperatura em Celsius é igual a 527 graus Celsius. Portanto, a resposta correta é a letra C, 527 graus Celsius. Um mol de gás ideal nas condições padrão de temperatura e pressão 0 graus Celsius e 1 bar ocupa 22,7 litros. Determine o volume ocupado por essa mesma quantidade a 25 graus Celsius e 1 atm, dado que 1 atm é igual a 1,013 bar. Então, como aqui a gente novamente não precisa considerar a variação de quantidade, tá? Nós vamos utilizar a equação combinada. Antes de utilizar a equação, resolver a partir da equação combinada, precisamos extrair os dados da questão para a gente ter uma visualização melhor. Então, volume inicial 29,7 litros, volume final é o que pede a questão, pressão inicial 1 bar, pressão final 1 atm. E aqui eu chamo a atenção que para trabalhar os valores de pressão nesse problema precisamos padronizar. Ou eu coloco todo o valor de pressão inicial e final em bar, ou coloco em atm. Aqui eu optei por colocar na unidade de medida bar. Então eu vou trabalhar com o valor de pressão o equivalente a 1 atm, que é 1,013 bar. Temperatura inicial 0 graus Celsius, só que aí eu não posso trabalhar com graus Celsius, preciso transformar para Kelvin. Vai ficar 0 mais 273, que é igual a 273 Kelvin. E a temperatura 2 está dada em 25 graus Celsius. Como eu também não vou trabalhar com Celsius, eu transformo para Kelvin, que equivale a 25 graus Celsius mais 273 é igual a 298 Kelvin. Utilizando a equação combinada, P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Então vai ficar 1 vezes 22,7 dividido por 273. V2 é igual a V2 vezes 1,013 dividido por 298. V2 vezes 1,013 vezes 273 igual a 1 vezes 22,7
vezes 298. O volume 2 vai ser igual a 22,7 vezes 298 dividido por 1,013 vezes 273. Temos como resultado volume 2, o volume final vai ser de 24,46 litros. Uma lata de refrigerante tem um volume total de 350 ml. Essa lata está aberta e contém somente o ar atmosférico, que é colocada dentro de um forno a 100 graus Celsius. Após a lata atingir essa temperatura, ela é fechada. A seguir, tem sua temperatura reduzida a 25 graus Celsius. Com o decréscimo da temperatura, ocorre uma redução da pressão interna da lata, que levará a uma implosão. Ante o exposto, calcule a pressão no interior da lata no momento imediatamente anterior à implosão e o volume final após a implosão. Então aqui, para a resolução dessa questão, nós temos duas situações, né? Dois momentos distintos. Um momento anterior à implosão, que o volume da lata ele é o mesmo, tá? Então nesse momento, nessa transformação, o volume 1 é igual ao volume 2, tá? E um momento final após a implosão, que aí há uma variação do volume da lata, tá bom? Então vamos fazer os cálculos relativos ao primeiro momento, onde a transformação ela é uma transformação isocórica, porque o volume não altera da lata até a implosão. Então a pressão inicial 1 atm, pressão final a gente precisa descobrir que é a pressão interna, tá? A pressão inicial é 1 atm, por quê? Porque a lata está aberta, então se ela está aberta, consideramos que ela assume a pressão interna seja igual à pressão atmosférica. Temperatura inicial 100 graus Celsius, mas a gente não pode trabalhar com graus Celsius, temos que transformar para Kelvin, é igual a 100 mais 273, que dá 373 Kelvin. Temperatura 2, 25 graus Celsius, que aí a gente precisa transformar para Kelvin também, que aí será igual a 298 Kelvin, utilizando a equação para transformação isocórica, P1 por T1 igual a P2 por T2. Então 1 por 373 igual a P2 dividido por 298, P2 vezes 373 é igual a 1 vezes 298, P2, 298 por 373. Então a pressão interna antes da implosão será igual a 0,80 atm. Agora, após a implosão, nós precisamos calcular o volume, tá? E nesse caso, nós vamos ter que utilizar a equação combinada P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. A pressão final ela vai ser igual à pressão atmosférica, porque após a implosão, a pressão que a lata assume é a pressão do meio no qual ela está inserida. Então nós temos 1 vezes 350, que é o volume inicial, 350 ml, dividido por 373, que é a temperatura inicial, igual ao volume 2 vezes 1, que também é a pressão final, dividido por 298, que é a temperatura equivalente a 25 graus Celsius. Volume 2 vezes 1 vezes 373 igual a 1 vezes 350 vezes 298. Volume 2 vai ser igual a 1 vezes 350 vezes 298 dividido por 373. Volume 2 é igual a 279,62 ml. Em um ambiente climatizado a 20 graus Celsius, havia balões de enfeite para uma festa, com volumes de 3, 5 e 10 litros, preenchidos com nitrogênio. Durante o referido evento, uma falha na climatização permitiu um aumento da temperatura, que chegou a 30 graus Celsius. Sabendo que a pressão máxima que as paredes dos balões são capazes de suportar é de 4 atm, determine se algum balão explodiu. Dados: a constante geral dos gases 0,082 atm vezes litro vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. A quantidade de matéria que tinha dentro de cada balão é 0,5 mol de nitrogênio.
Então, para esse caso, como é que estou considerando a quantidade de matéria, então eu tenho que utilizar a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, tá? Como a pressão que nós vamos trabalhar é a pressão em atm, por isso que a constante geral que eu estou utilizando é 0,082. Então, precisamos saber para as três situações, para o balão de 3 litros, para o balão de 5 litros e para o balão de 10 litros, qual vai ser a pressão após esse aumento de temperatura, tá? Então, no caso do balão de 3 litros, a pressão vezes 3, que é o volume, é igual a 0,5 vezes 0,082 vezes 303. Por que 303? Porque é o correspondente à temperatura de 30 graus Celsius em Kelvin, tá? Então, a pressão vai ser igual a 0,5 vezes 0,082 vezes 303, dividido por 3. Pressão igual a 4,14 atm. No balão de 3 litros. Para o balão de 5 litros, eu tenho pressão vezes 5, que é o volume, igual a 0,5 vezes 0,082 vezes 303. Pressão vai ser igual a 0,5 vezes 0,82 vezes 303, dividido por 5. Então, a pressão no balão de 5 litros vai ser 2,48 atm. E já no balão de 10 litros, fazendo essa conta, nós temos a pressão vezes volume de 10 igual a 0,5 vezes 0,082 vezes 303. A pressão vai ser igual a 0,5 vezes 0,082 vezes 303, dividido por 10, que é o volume. A pressão vai ser 1,24 atm. Portanto, o balão que explodirá vai ser o balão que tiver uma pressão interna maior que 4 atm, e é o balão de 3 litros.